o tempo do ajuntamento do povo de Deus. Veremos mais provas irrefutáveis que Deus guiará seu povo para a terra prometida no Oriente Médio. O profeta Jeremias declara: porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos do meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os fareis retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. A violenta ira do Senhor não retornará até que tenha feito isto, e até que tenha realizado os intentos do seu coração. Veja bem, nos últimos dias, entendereis isto. Jeremias capítulo 30, versículo 2, versículo 3 e versículo 24. Esta citação, entre outras, nos revela que nos últimos dias o povo de Deus retornará à terra prometida, a terra que Deus deu a seus pais, ou seja, o Monte Sião está em Jerusalém. Israel e Judá, mencionado aí, não se refere àqueles judeus sionistas que não creem em Jesus. Está se referindo ao ajuntamento do povo de Deus, as tribos de Israel e Judá que foram dispersas pelo mundo e que se tornaram cristãos. Os antigos profetas bíblicos e Ellen White revelam que, nos últimos dias, as tribos de Israel da linhagem serão ajuntadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que guarda o concerto, para que Deus cumpra suas promessas para o fim dos dias, as quais ele fez a seu povo. Veremos as provas irrefutáveis sobre o ajuntamento das tribos de Israel nos últimos dias, de acordo com a Santíssima Palavra de Deus. Ellen, Jeremias, Oséias e Amós confirmam. No dia 23 de setembro, o Senhor mostrou-me que ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do seu povo, e que se deviam fazer esforços redobrados neste tempo do ajuntamento. Na dispersão, Israel fora castigado e maltratado, mas agora, no tempo do ajuntamento, Deus sarará o seu povo e o unirá. Na dispersão, fizeram-se esforços para espalhar a verdade, com pouco êxito, pouco ou nada tendo sido conseguido, mas no ajuntamento, quando Deus coloca sua mão para readquirir o seu povo, esforços para disseminar a verdade terão o seu esperado efeito. Pois se Deus não fizesse mais por nós agora do que fez então, Israel jamais seria juntado. Primeiros Escritos, página 74. As profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram acompanhadas por predição de glória futura. Às 10 tribos, desde muito rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de completa restauração de seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do tempo, eles deviam ser errantes entre as nações. Mas, por intermédio de Oséias, foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no fim da história da terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por muitos dias o profeta declarou: as 10 tribos deviam ficar sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois continuou o profeta: tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Oséias capítulo 3, versos 4 e 5, Profetas e Reis, página 153, parágrafo 4.
Eu vi um material de uma série escatológica apresentada por um pastor adventista em busca de refutar a mensagem da vara. Ele disse que essa profecia só será cumprida no último dia, quando Cristo aparece nos ares. Inclusive, eu tenho material em mãos como prova. Mas vejam que o texto menciona uma promessa de completa restauração final. Uma restauração geralmente leva um determinado tempo para ser concluída. Exige um período de curto ou longo prazo para realizar o planejamento, execução, recuperação, renovação ou retorno de algo ao seu estado original. Ellen White, citando esse mesmo texto em The Review and Herald, diz o seguinte em 2 parágrafos. As profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram temperadas por predição de glória futura. De acordo com Oséias, os filhos de Israel deveriam ficar muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois continuou o profeta: tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. The Review and Herald, 26 de fevereiro de 1914, parágrafo 6. E ela diz o seguinte no próximo parágrafo: essa profecia deve alcançar o seu cumprimento completo na reunião de um povo preparado para a segunda vinda de Cristo, proveniente de todas as nações. O remanescente de Israel é simbolizado por uma mulher, representando a igreja escolhida do Senhor na terra. The Review and Herald, 26 de fevereiro de 1914, parágrafo 7. Ao utilizar o termo deve alcançar seu cumprimento completo, significa que a profecia teve diferentes estágios, parcialmente e gradualmente ao longo do tempo, antes de atingir seu completo cumprimento. O uso do termo completo destaca que a plena realização da profecia ocorrerá em um momento específico no futuro, durante o evento de reunião e preparação do povo que virá de todas as nações, ou seja, se completará com a colheita dos segundos frutos na hora 1/10. E a restauração inicial, parcial e gradual acontece com a igreja remanescente, ou seja, o remanescente de Israel, que representa a igreja escolhida do Senhor na terra. No entanto, as tribos de Israel da linhagem original de Abraão foram conduzidas para a igreja adventista. Isso é um fato irrefutável, comum assim diz o testemunho de Jesus. E para ficar ainda mais claro, no mesmo capítulo de Profetas e Reis, Ellen, em harmonia com os profetas bíblicos, destaca que os remanescentes de Israel, ou seja, a igreja remanescente, traz a colheita dos segundos frutos provenientes de todas as nações. Percebam que um grupo traz o outro. Nos últimos dias da história da terra, o concerto de Deus com seu povo, que guarda os seus mandamentos, deverá ser renovado. Profetas e Reis, página 154. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, ou seja, os remanescentes de Israel, e os escapados da casa de Jacó, se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. De toda a nação e tribo e língua e povo, haverá alguns que alegremente responderão à mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quem é que vai dar essa mensagem? Quem é a igreja que anuncia o juízo? A igreja adventista do 7º dia. Veja o que acontece em seguida. Voltar-se-ão de todo ídolo que os retém na terra, e adorarão aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Libertar-se-ão de todo o embaraço, e estarão perante o mundo como monumentos da misericórdia de Deus, obedientes aos divinos reclamos. Serão reconhecidos pelos anjos e pelos homens, com os que têm guardado os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e verso 7 e verso 8. Profetas e Reis, página 154, parágrafo 4. Como vocês podem ver,
os remanescentes de Israel e os escapados de Jacó. Traz o outro grupo, que vem de todas as nações, que virá das nações gentílicas. Então, a igreja é o Israel moderno hoje, não pode ser comparado com as nações gentílicas. Percebam nesse texto que haverá dois grupos aí. O primeiro grupo vem dos remanescentes de Israel. Eles anunciam a mensagem do juízo e, em consequência, convertem várias pessoas de todas as nações. E os povos das nações gentílicas respondem à mensagem e se tornam obedientes aos reclamos divinos. E depois que se unem ao Israel de Deus, passam a ser reconhecidos como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, vemos claramente que há uma linha de demarcação entre a igreja remanescente escolhida, representada como a nação de Israel, e não está misturada com a grande multidão das nações gentílicas, os quais só serão enxertados no Israel durante a pregação do alto clamor. O profeta Isaías apresenta outra citação similar, mais clara ainda. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, e Tubal e Javã, até as ilhas mais de longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Isaías, capítulo 66, verso 19. Agora vejam a perfeita harmonia e a ligação com Apocalipse 7, verso 4 e 9. Os 144 mil filhos de Israel sendo assinalados primeiro, pois são contados como primícias para Deus, que significa primeiros frutos. E logo após, na sequência, João teve a visão da colheita dos segundos frutos, vindo de todas as nações. E ouviu o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou seja, os textos comprovam que há duas colheitas na grande seara, um grupo chama o outro, e o remanescente ou os resíduos de Israel são aqueles que sobrevivem ou escapam de um juízo na igreja, e depois traz a segunda colheita proveniente de todas as nações gentílicas. No próximo vídeo irei abordar com base sólida na Bíblia sobre o juízo para os vivos na igreja do Senhor. Agora vejam mais provas através do profeta Jeremias, que Deus guiará o seu povo para a terra prometida, cumprindo a promessa para os últimos dias. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo, justo, um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará salvo. E este é o seu nome, pelo qual ele será chamado, o Senhor nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei,
e eles habitarão em sua própria terra. A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Prestem atenção. Nos últimos dias, vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Jeremias, capítulo 23, versos 5 a 8, verso 20. Percebam a perfeita harmonia de Ellen White sobre a restauração do reino davídico nos últimos dias. Tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Profetas e Reis, página 153, parágrafo 4, Oséias, capítulo 3, verso 4 e 5. Eis aí a origem do nome bíblico davidiano. O profeta Jeremias também confirma que os desterrados do antigo reino das 10 tribos, ou seja, Israel, e os dispersos do antigo reino de Judá, ou seja, as 2 tribos, que totalizam as 12 tribos, serão reunidos desde os 4 cantos, diz a Bíblia. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel, ou seja, as antigas 10 tribos, e de Judá, ou seja, as 2 tribos, Judá e Benjamim, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei aos seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Jeremias, capítulo 30, verso 1 ao 4. O apóstolo Tiago diz o seguinte: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Tiago, capítulo 1, verso 1. As palavras de Paulo também afirmando que ele é um israelita legítimo e que Deus não rejeitou o seu povo. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11, verso 1. Mas, irmã, haverá apenas os 144 mil filhos de Jacó selados na igreja? Uma das mentiras de Ismael Rodrigues é afirmar falsamente que a vara do pastor ensina que haverá apenas 144 mil selados e escapados da matança de Ezequiel 9 na igreja adventista. Vejam a declaração no escrito oficial do Mensageiro, está no seu livro Código Simbólico, onde ele diz que haverá mais pessoas seladas e essas pessoas estarão juntamente com os 144 mil na igreja adventista do 7º dia. Ou seja, não serão apenas os 144 mil, haverá mais pessoas com eles. Todos os que forem encontrados membros da igreja até o cumprimento de Ezequiel 9, ou receberão o selo e farão parte, ou estarão com os 144 mil, ou então ficarão sem o selo e cairão sobre as armas de destruição dos 5 homens. Os 5 homens são os anjos de Ezequiel 9, que é o juízo para os vivos na igreja. Está no livro O Código Simbólico 2. Nota: Deus mostrou à sua serva, Ellen White, que ele havia estendido sua mão uma segunda vez para resgatar Israel, depois de terem sido dispersos. Ou seja, a primeira vez que Deus recuperou Israel foi no Egito, no tempo de Moisés. E agora Deus estende sua mão novamente para tirá-los do Egito hoje, de todas as nações. A inspiração declara que na dispersão Israel foi dilacerado, ou seja, devastado, deportado, vendido como escravo,
mas no ajuntamento de hoje ele será curado e atado. Que maravilhosa promessa de Cristo aos descendentes de Abraão. Como são insondáveis seus caminhos. Deus está redobrando seus esforços para alcançar seu objetivo final. E Ele está colocando todas as suas forças celestiais para alcançar seu propósito de reunir seu povo agora, no tempo do ajuntamento. O fim deste propósito é que a verdade pode ter o efeito certo e poderoso, igual Deus desejava que o Israel antigo tivesse ao proclamá-lo ao mundo. Mas o Eterno não permitirá que este último plano falhe, não porque o povo mereça, pois de fato profanaram seu nome, mas Deus declarou que ele o fará para justificar seu nome sagrado, que foi pisoteado entre as nações gentílicas. Deus, ao revelar à sua serva seu propósito de reunir seu povo Israel, torna-se perceptível que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi chamada e formada com doutrinas peculiares, mas quase idênticas àquelas dadas ao povo de Israel no tempo de Moisés. Entre o resto da religião, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que mais se aproxima do antigo Israel em doutrinas. Inclusive, a carta aos Hebreus está intimamente ligada à Igreja Adventista, pois ela é a única que tem a doutrina do santuário, guarda os 10 mandamentos e tem as leis de saúde, assim como o povo de Deus no passado não comiam alimentos imundos. E isto não foi por acaso. Deus divinamente escolheu essa igreja para ser o principal agente no ajuntamento de seus filhos espalhados pelo mundo por quase 3 milênios. A trouxe à existência na maneira divinamente designada e oportuna por Deus. Embora muitos não aceitem, as promessas de Deus não falham. Ele não é homem para mentir ou voltar atrás. Deus não muda, mas os incrédulos querem fazer calar a boca dos profetas. Meu irmão, por mais incrível ou surreal que pareça a você, Deus está reunindo seu remanescente do Israel nas fileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além disso, você pode ser um daqueles descendentes da linhagem de Abraão, que estavam dispersos entre as nações e que se misturaram até perder sua identidade racial. Mas chegou a hora de reuni-los, e Deus indicou Ellen White, a cofundadora dessa denominação, como citado anteriormente, que é precisamente nessa igreja que o remanescente escolhido pela graça está agora sendo reunido. Não é ficção científica, é a palavra mais segura da profecia, a qual se faz bem em atender. Deus, através de todos os profetas, anunciou o tempo em que seu povo, da linhagem literal de Abraão, estaria reunido nesse tempo. E hoje, ao você se deparar com esse estudo, Deus o chama para ouvir sua voz e aceitar seu chamado. No entanto, a inspiração também nos advertiu antecipadamente sobre a infiltração de Satanás nas fileiras dessa igreja, visando entrar no povo dele e, obviamente, confundir seus eleitos. Lemos agora a seguinte citação: ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera em favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Testemunhos para Ministros, página 46. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Serviço Cristão, página 30. Voltando ao nosso tema,
vou responder a seguinte pergunta. Mas, irmã, na passagem de Primeiros Escritos, página 75, Ellen White diz: vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Como vocês viram nas citações anteriormente, Ellen White fala do ajuntamento das tribos de Israel que foram dispersas. Os opositores da verdade usam só um pedacinho de texto de Primeiros Escritos, página 75, para dizer que o povo de Deus não vai retornar a Jerusalém. Mas o título dessa citação já começa falando sobre o tempo do ajuntamento, onde ela menciona que Deus sarará e unirá o remanescente de seu povo, os quais foram dispersos. Mas muitos irmãos adventistas na época pensaram que aqueles judeus incrédulos deveriam ser convertidos e ajuntados na igreja adventista do sétimo dia. Ellen os advertiu, tirando a mente deles de lá, pois eles estavam apenas conseguindo um falso excitamento, pregando o tempo, e que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não está na dependência do tempo. A mensagem fará sua obra e será abreviada. Vamos ler alguns pontos do antes e depois para entender cuidadosamente o que Ellen White quis dizer. Aqui está o texto que eles usam para tentar combater a mensagem da vara. Como vocês podem ver, aqui está o título, o tempo do ajuntamento. Então vamos ler o antes. O tempo do ajuntamento. Então aqui ela fala, no dia 23 de setembro, o Senhor mostrou-me que ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do seu povo, e que se deviam fazer esforços redobrados nesse tempo do ajuntamento. Na dispersação, Israel fora castigado, maltratado, mas agora no tempo do ajuntamento, Deus sarará o seu povo e o unirá. Enfim, já falei esse texto aqui anteriormente. Aí vamos ver mais. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos, né? Ou seja, os filhos de Israel que estão dispersos. Aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento, despertado por pregarem tempo. Mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Vi que essa mensagem pode sustentar o seu próprio fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la, e que ela irá em grande poder e fará a sua obra e será abreviada em justiça. Primeiros Escritos, página 75.1. Agora ela entra no texto. Foram-me indicados alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Agora veja aqui nesse texto que ela está falando que alguns adventistas estavam querendo converter os judeus a Cristo. Vamos ver aqui. Vi que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes, mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Enfim, vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída, que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Será que Ellen White quis dizer que Jerusalém nunca poderia ser reconstruída fisicamente,
que Deus nunca mais poderia estabelecer um reino na Palestina? Se este fosse o caso, a irmã White estaria em grave violação de um dos principais testes de um verdadeiro profeta, que o que eles predizem deve acontecer. Se isso fosse verdade, que Jerusalém nunca seria reconstruída, teria feito dela uma falsa profetisa, e sabemos que ela não é. Por quê? Porque Jerusalém está reconstruída hoje. Lá tem o primeiro-ministro. Veja, quando a senhora White fez essa declaração, em 1850, Jerusalém ainda não estava reconstruída, na medida em que vemos hoje, uma cidade próspera e movimentada. Este processo começou em 1948, quando o Estado de Israel foi oficialmente formado e reconhecido como uma nação, bem mais de 100 anos após sua declaração, em 1967. Israel capturou Jerusalém e fez dela o que ela é hoje. Claramente, nós entendemos mal o que Ellen White quis dizer. Para entender o que ela quis dizer, precisamos entender o contexto dessa passagem. Na década de 1850, muitos cristãos sustentavam que eles tinham que converter o povo judeu ao cristianismo, porque acreditavam que os judeus iriam receber as bênçãos prometidas do Antigo Testamento, que Deus ia usá-los para terminar o evangelho para o resto dos gentios do mundo. Para estes cristãos, a fim de iniciar o cumprimento das Escrituras, era imperativo que eles fossem e convertessem os judeus a Cristo. Na verdade, essa ideia ainda hoje é popular entre milhões de evangélicos em todo o mundo. Agora, se o leitor lesse o contexto dessa afirmação, ele veria que a serva do Senhor estava condenando a ideia de alguns adventistas, guardadores do sábado, que mantinham essa crença popular, que era seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Diz a irmã White, que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes, mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Note que a mensagem da vara do pastor não ensina essa ideia errônea, de forma alguma, como alguns estão nos atacando. A mensagem não busca converter a Cristo os judeus incrédulos que estão fazendo guerra com os palestinos e árabes na Terra Santa, na esperança de que esses vão terminar o evangelho no mundo inteiro. Em vez disso, ela mostra, a partir das Escrituras, que o próprio Deus estabelecerá este reino com sua igreja hoje. O contexto da declaração dos primeiros escritos, escreveu o irmão Rutef, revela que se refere ao movimento sionista judaico e mostra que o propósito declarado desse movimento de restabelecer uma pátria nacional judaica centrada em Jerusalém, propriamente dita, nunca será realizado, que nunca a antiga Jerusalém será reconstruída, de acordo com a interpretação sionista. E nunca os judeus não cristãos serão súditos do reino. A vara ligada com os antigos profetas mostra claramente que as promessas bíblicas para o tempo do fim se cumprirá com a igreja que guarda o concerto, o Israel espiritual cristão moderno, e não tem nada a ver com os judeus incrédulos que usurpam a Terra Santa hoje e que querem voltar às mesmas práticas da antiga Jerusalém, voltar aos rituais de sacrifício de animais, voltar às leis cerimoniais que foram abolidas na cruz por Jesus. Que reino estamos pregando? Essas passagens citadas sobre a reunião do povo de Deus na hora undécima e o lugar de refúgio durante as pragas e o ajuntamento das tribos de Israel que foram dispersas fazem parte do cumprimento das promessas para a igreja relacionadas à restauração do reino davídico, um tema sobre o qual todos os antigos profetas falaram em relação ao tempo do fim.
A confusão é que os opositores da mensagem, em busca de combater a vara, usam os textos do reino da glória na fase final, incorruptível, para tentar combater a formação desse reino na fase inicial, ainda no tempo de graça. Vira uma bagunça. Eles criam um ringue espiritual. Usam textos fora do contexto e colocam passagem de profetas para combater outros profetas, sendo que o mesmo Espírito Santo inspirou a irmã White e todos os profetas bíblicos. A missão da formação do reino de Deus na fase inicial, antes do milênio, será um curto período de tempo, o qual será levantado apenas para finalizar a obra do Evangelho do Reino e cumprir Apocalipse 18, verso 1. A terra toda foi iluminada com sua glória, ou seja, o reino será restaurado com o seu povo nos últimos dias, nos dias dos reinos das nações de hoje, para que Deus seja glorificado em seus servos e sua glória seja revelada entre os pagãos gentios. Isaías 66, verso 18 diz: Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e o que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tabu e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Isaías 66, verso 19. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos olhos deles. Ezequiel 36, verso 21 e 23. Como é que ele glorificará seu nome? Porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Versículo 24. Então, o versículo 36 volta a enfatizar a razão. Então, os pagãos que sobraram, ou seja, consequentemente, isso não pode ser o céu ou a nova terra, pois nenhum ímpio vai sobrar ou sobreviver. Lá não haverá conflitos e nem juízos mais na nova terra. Ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o farei e o farei. Aqui não há condições. Ezequiel 36, verso 36. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 4:4. Ellen White afirma que nos dias desses reis representam os reinos dos dedos dos pés da estátua. As nações de hoje, ou seja, o reino de Cristo será levantado e quebrará em pedaços todos os outros reinos no período antes do milênio e não depois do milênio. Vejamos a declaração. Não podemos e não devemos esperar união entre as nações da terra. Nossa posição na imagem de Nabucodonosor é representada pelos dedos dos pés, num estado dividido e feito de material fragmentário, que não se une. A profecia nos mostra que o grande dia de Deus está às portas e se apressa grandemente. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 360. Então vocês estão vendo que nos dias destes reis, e Ellen White comprovando que representam as nações da terra hoje, representado pelos dedos dos pés, não é depois do milênio e nem durante o milênio.
não é na nova terra. O reino de Deus se inicia e se forma ainda na terra com a colheita dos selados, que serão os eleitos ao reino dos céus. O juízo e o selamento começam na Igreja Adventista do sétimo dia, com a colheita das primícias para Deus, e depois ela triunfará com o trigo, trazendo a colheita dos segundos frutos, que virão das nações gentílicas. Ainda no tempo de graça haverá o intervalo em que a porta estará aberta para salvar e selar os santos de Deus. E o completo e final estabelecimento do reino será no advento de Cristo, no momento em que seremos transformados ao adquirirmos a imortalidade para subir e encontrar com Jesus nos ares, rumo ao céu. Então a vara não contradiz o espírito de profecias. Todos os profetas bíblicos falam da restauração do reino de Deus, ainda na fase inicial mortal, e Ellen White teve luz sobre o reino incorruptível e imortal em sua fase final. Portanto, não peguem a fase final do reino para tentar refutar a fase inicial, ou vocês vão colocar Ellen White como falsa profetisa, criando um pretexto fora do contexto para combater a luz maior. E sabemos que Ellen é uma verdadeira profetisa, que recebeu sua porção de luz cavada na luz maior. E ela revelou que haveria mais luz a ser cavada na Bíblia Sagrada, que é a luz maior, após ela. De onde vocês acham que surgiram os santos do reino da glória na nova terra? Obviamente, antes teve um estágio, a fase inicial de formação, em que eles passaram pelo processo de selamento, ainda no tempo de graça, aqui na terra, para depois se tornarem o reino imortal no advento de Cristo. Na ocasião da vinda de Cristo, o reino de Deus atingirá sua imortalidade, onde seremos transformados e finalmente subiremos para o céu, incorruptíveis e imortais, e só então o reino chegará na sua fase final e completa. Veja a citação de Ellen White no Maior Discurso de Cristo, página 108. O completo estabelecimento do reino de sua glória, porém não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. Você percebeu o ponto? O completo estabelecimento de seu reino, ou seja, na fase completa final, que acontecerá no segundo advento, no momento em que todos os santos selados recebem a imortalidade. Então, isso implica que começará parcialmente antes de sua vinda. O reino começará antes, enquanto os santos ainda são mortais, mas atingirá o clímax na segunda vinda de Cristo. Como vocês podem perceber a seguir, as três vindas de Jesus têm a ver com o Oriente. Na primeira vinda, todos sabemos que Cristo Jesus nasceu na cidade de Davi, a qual se encontra no Oriente. Ellen White confirma que na segunda vinda, Cristo se manifestará primeiro aos santos reunidos no Oriente. Mateus 24, 27 também confirma que Cristo se mostrará primeiro como um relâmpago saindo do Oriente. Na terceira vinda de Cristo será depois do milênio, quando Jesus descerá com a Nova Jerusalém, acompanhado de todos os santos, no Oriente, sobre o Monte das Oliveiras. Mas para nós, a vinda mais importante é a segunda, a próxima, a qual será também no Oriente. Agora, com esse tema apresentado, segundo o relato de todos os santos profetas da Bíblia, fica claro por que o povo de Deus estará reunido na Terra Santa, que fica no Oriente, durante o conflito final. Assistam também o vídeo. Em sua segunda vinda, Cristo se manifestará e aparecerá primeiro aos santos no Oriente. Deixei o link logo abaixo na descrição, o tema completo e mais aprofundado sobre esse assunto.